Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo e bem-vinda à jornada, a Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística, PNL. 14º dia, o capelão real e o metamodelo de linguagem. Parte 2. Pense nisso. Observamos no vídeo 13º o que é metamodelo, como usar o metamodelo e cuidados a utilizar o metamodelo. Analisamos algumas queixas, no total de 15, para termos informações específicas. Pense nisso. Nesse vídeo, o 14º vídeo do Capelão Real e o metamodelo de linguagem, vamos analisar algumas coisas. Pense nisso. Existem vários tipos de falta de informação específica. E para fazer o levantamento dessas informações, é preciso desafiar as queixas através de perguntas. As perguntas são específicas à falta de informação observada. Pense nisso. Recapitulação. Repetir as palavras do cliente da mesma forma que ele as diz. Repetindo. Recapitulação. Repetir as palavras do aconselhando ou do cliente da mesma forma que ele as diz. Segundo, pense nisso. Recontextualização. Muitas vezes a queixa está generalizada em todos os contextos e ela pode ser inadequada em alguns contextos e adequada em outros. Pense nisso. Ressignificação. Muitas vezes a pessoa deu um significado inadequado a alguma situação e o problema não é exatamente a situação, mas o significado que foi dado a ela. Pense nisso. Faz sentido para você. O que desafiar? Pense nisso. Numa mesma queixa, pode haver várias faltas específicas da informação. Normalmente, desafiamos uma falta de cada vez e o ideal é seguir a seguinte sequência. Primeira sequência, pense nisso. Omissões. Omissão simples. Quando alguma coisa é omitida. Exemplo, eu estou furioso. Eu estou furiosa. Pergunta para recuperar a informação omitida. Você está furioso ou furiosa com o quê? Pense nisso. Índice de referência não especificado. A pessoa ou o objeto ao qual a informação se refere não está especificado ou não está claro.
Outro exemplo. Pense nisso. Eles rejeitaram a minha proposta de negócio. Ou eles a rejeitaram. Pense nisso. Pergunta para recuperar informações omitidas. Quem ou o que? Pense nisso. Omissões comparativas. A comparação é feita e não está claro o que está sendo comparado. A sentença conterá palavras tais como bom, mal, melhor, muito melhor, pior, mais, menos, a maioria, pelo menos. Pense nisso. Exemplo. Essa abordagem é a melhor. Pergunta para recuperar informações omitidas. Comparado com o que ou para quem? Pense nisso. Verbo não especificado. Nesse caso, não está claro como foi feito. Pense nisso. Exemplo. Eles rejeitaram a minha proposta de negócio. Pergunta para recuperar as informações omitidas. Como especificamente? Pense nisso. Nominalizações ou substantivações. Um processo foi transformado em uma coisa. Exemplos de nominalizações são comunicação, relacionamento, liderança, respeito, verdade, liberdade, depressão, amor e outros. Pense nisso. A nossa tarefa aqui é fazer uma pergunta para que o processo possa ser redescoberto. Pense nisso. Exemplo. A comunicação na nossa família é pobre. Pergunta para recuperar as informações omitidas. Como você gostaria que nós nos comunicássemos? Pense nisso. Observe que também existe uma omissão comparativa e também poderemos perguntar: pobre em comparação com o quê? Faz sentido para você? Pense nisso. O que desafiar? Vimos omissões. Vamos agora entrar no campo das generalizações. Quantificadores universais são situações que podem ser ou ter ocorrido uma, duas ou três vezes e a pessoa generaliza, como se ocorresse sempre ou nunca. Os quantificadores universais são normalmente palavras como tudo, cada, nunca, sempre, somente, todos, ninguém e outros. Pense nisso. Exemplos. Meu chefe nunca me dá crédito para o que eu faço. Pergunta para recuperar as informações omitidas. Nós podemos exagerar a generalização ou usar um contra-exemplo. Nunca. Ou
Já houve um tempo em que o seu chefe lhe deu crédito? Pense nisso. Operadores modais de necessidade ou possibilidade. Eu fico imaginando. Os operadores modais de necessidade incluem palavras como deveria, não deveria, deve, não deve, tem que, precisa, é necessário. Pense nisso. Operadores modais de possibilidade inclui palavras como pode, não pode, irá, não irá, pode, não pode, possível, impossível. Pense nisso. Estabeleçam limites impostos para uma regra não implícita. Exemplo. Pense nisso. Eu não posso fazer isso agora. Pergunta para recuperar as informações omitidas. A chave é desafiar a limitação. Pense nisso. O que aconteceria se você tivesse feito? Ou o que o impede? Pense nisso. Meta, modelo de linguagem. Faz sentido para mim e para você. A mudança ocorre de dentro para fora. Evolua tanto que as pessoas precisem te conhecer de novo. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu estado original. Pense nisso. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística faz sentido para você. O capelão e o meta modelo de linguagem.